Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física do 7º ano. Então, pessoal, aula número 35. E na aula de hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem as regras do futsal? Vocês sabem bem quais são as diferenças, para o futsal, para o futebol de campo? As regras do futsal, gente, já sofreram muitas alterações desde o seu surgimento, desde o surgimento desse esporte. Se você tem alguma dúvida, você está no lugar certo. E aqui, pessoal, a matéria, regras do futsal, tudo o que você precisa saber sobre esporte. Então, uma das matérias, entre as várias que a gente tira as informações para a aula de hoje. Bem, gente, vamos fazer um resumão dessas regras do futsal. Cada equipe tem 5 jogadores, incluindo o goleiro, com substituições ilimitadas. Os jogos, eles têm que ter 2 tempos de 20 minutos cada, sendo o cronômetro usado na contagem regressiva, de 20 para 0. Tá? As partidas oficiais são conduzidas por 2 árbitros. Cada time tem direito a um pedido de tempo, de tempo técnico por período de jogo. Tá? Aquele tempo que o treinador chama o pessoal para fazer alguns ajustes no time. Os laterais são cobrados com os pés, enquanto o goleiro repõe a bola em jogo no arremesso de meta usando as mãos. Tá? O goleiro só poderá participar do ataque uma segunda vez se ele estiver no campo de ataque. Caso contrário, ele só poderá encostar na bola novamente se a bola tiver sido tocada por um adversário. Enquanto estiver no campo de defesa, o goleiro só poderá ter a posse da bola por no máximo 4 segundos. Cada equipe pode cometer no máximo 5 faltas por tempo de jogo e a partir da 6ª falta é cobrado um tiro livre direto, sem barreira. Tá? Se um jogador for expulso, ele poderá ser substituído por um reserva depois de 2 minutos. No entanto, se a sua equipe sofrer um gol nesse intervalo de 2 minutos, a substituição poderá ser feita imediatamente. Provavelmente para não dar tanta desvantagem para um time que teve um jogador expulso. Bem, com essas regras é possível acompanhar qualquer jogo de futsal, mas não paramos por aqui. A seguir, nós vamos conferir todas as regras com um pouquinho mais de detalhes, pessoal? Então vamos começar pela quadra, dimensões e piso. Nas partidas internacionais, a quadra de futsal deverá ter um comprimento mínimo de 38 metros até 42, comprimento máximo, enquanto a largura mínima é de 20 metros, tá, gente? E a largura máxima é de 25 metros. E aqui a gente vê a quadra de futsal, um exemplo aqui, e onde ficam as linhas, as linhas, a área do goleiro, o círculo central, as linhas de fundo, as linhas laterais aqui, a linha central também, Bem, de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Futsal, nas competições nacional de futsal adulto e na categoria sub-20 masculina, a quadra de jogo terá medidas de no mínimo 38 metros de comprimento por 18 de largura. Já nos torneios nacionais, nas categorias adulto sub-20, adulto sub-17, sub-15, sub-13 femininas, assim como nas categorias sub-17, 15, 13 masculinas, a quadra de jogo terá medidas de no mínimo 36 e no máximo por 18 metros de largura no máximo, tá ok, pessoal? O piso da quadra de futsal deve ser construído de madeira, cimento ou material sintético rigorosamente nivelado, sem declive, sem depressões, sem aqueles buraquinhos lá. A quadra de jogo será um retângulo e será marcada com linhas. Essas linhas pertencem às zonas que demarcam, e devem ser de cores diferentes das cores da quadra de jogo. O centro da quadra de jogo será marcado
por um pequeno círculo de 10 centímetros, né, 10 centímetros de raio, situado na metade da linha média no qual será traçada esse círculo aí, o círculo com raio, o círculo maior, né, o círculo central com raio de 3 metros. Distância da marca de pênalti no futsal. A distância do pênalti no futsal é de 6 metros em relação à linha do gol. A marca do pênalti fica sobre a linha da área, né, um semicírculo cuja parte superior é uma linha reta de 3,16 metros, paralelamente, né, paralela à linha de meta entre os postes, tá? A gente vê, ó, esse trechinho aqui de linha reta, tá? Tem que ter 3,60 metros, ó. E ele fica paralelo com a linha de fundo, paralelo com o gol, tá, pessoal? Tamanho das traves do futsal. As traves do futsal têm 3 metros de largura, medidos na distância interna entre os postes laterais, e 2 metros de altura. Os postes e os travessões, né, o travessão, ele tem 8 centímetros de grossura, de espessura. As redes devem ser em corda, né, nylon ou material similar, enganchadas na parte posterior é atrás, tá, dos postes e do travessão, e aos suportes de suspensão junto ao solo. Então ela tem um buraco que ela vai ficar fixada lá, né? As traves de futsal podem ser móveis desde que garantam estabilidade suficiente para evitar um tombamento. Olha, aqui as medidas, né? As medidas da nossa trave de futsal, tá? 2,8 de altura, né? E 3 metros de largura. Bem, a bola de futsal tem diferentes pesos e dimensões dependendo da categoria em que ela é utilizada. Nas categorias adulto, sub-20, sub-17, sub-15, né, nas masculinas e femininas, a bola tem a sua circunferência, né, de no mínimo 62 centímetros e no máximo 64. O seu peso terá no mínimo 400 gramas e no máximo 440. Na categoria sub-13 masculina e feminina, a bola tem a sua circunferência no mínimo de 55 centímetros, um pouquinho menor, né, e no máximo de 59 centímetros. E o peso também baixa, né, de 350 gramas até 380 gramas. Nas categorias sub-11 e sub-9, masculino e feminino, a bola em sua circunferência terá no mínimo 50 centímetros e no máximo 55 centímetros. Seu peso será de no mínimo 300 gramas e no máximo de 330. E nas categorias faixa de idade inferior ao sub-9, né, masculina e feminina, tanto faz, a bola em sua circunferência terá 40 centímetros, né, e no máximo 43 centímetros. O seu peso terá no mínimo 250 gramas e no máximo 280. Então ela fica cada vez menor, cada vez mais leve, né? Olha que linda essa bola da pênalti, né, pessoal? Bem, número de jogadores no futsal. Uma equipe de futsal é composta por 5 jogadores, sendo um deles o goleiro. É proibido iniciar o jogo ou dar continuidade à partida se um time ficar com menos de 3 atletas em quadra. As substituições do futsal são ilimitadas, né? E elas podem ser realizadas com a bola em jogo ou com a bola parada, com a bola fora de jogo. E aqui a gente vê mais um exemplo, né, das posições aqui do jogo de futebol, tá, pessoal? O número máximo de jogadores reservas para substituições em qualquer partida de uma competição oficial é de 9 jogadores. Qualquer jogador reserva poderá substituir o goleiro sem a necessidade de avisar ao árbitro, né? E sem que o jogo esteja paralisado também. Expulsões no futsal. Se um jogador recebe um cartão vermelho e, consequentemente, é expulso em um jogo de futsal, a sua equipe ficará em inferioridade numérica por 2 minutos, desde que ela não sofra gols. Caso o time em inferioridade numérica sofra um gol nesse intervalo de 2 minutos, o outro jogador poderá entrar em quadra para completar a formação com 5 atletas. Já se o time que teve o jogador expulso fizer um gol, né, seguirá jogando com um jogador a menos até que sofra um gol ou sejam completados 2 minutos contados a partir da expulsão. Tá?
E ainda há outra circunstância a ser considerada em caso de expulsões. Se o jogador de uma equipe for expulso e antes que essa equipe sofra um gol, ou que tenha transcorrido os 2 minutos de expulsão, um jogador da equipe adversária for expulso, ambas as equipes não poderão incluir outros jogadores para se recomporem antes de transcorrido esses minutos aí, né? Esses 2 minutos de cada expulsão, mesmo que algum gol for marcado. Equipamentos e uniformes de futsal. O equipamento básico de um jogador de futsal é composto por camisa de manga curta ou manga longa, numerada de 1 a 99 na frente e nas costas, calção curto para os jogadores de linha e o goleiro tem a opção de usar calça de agasalho, desde que não tenha zíper, tá? Meiões, caneleira, tênis com solado e revestimento lateral de borracha ou material similar. É proibido o uso de qualquer calçado que tenha travas. Árbitros de futsal. As partidas de futsal são controladas por 2 árbitros, árbitro principal e árbitro auxiliar, que têm plenos poderes para fazer cumprir as regras do jogo. Além deles, ajudam a conduzir a partida um terceiro árbitro anotador, né, e um cronometrista. E para concluir, essa foi a nossa primeira aula sobre as regras do futsal, onde nós conhecemos, né, as regras resumidas, as primeiras informações sobre a quadra, sobre os jogadores, equipamentos, arbitragem. E na próxima aula nós vamos conhecer mais, né, sobre regras dos goleiros, escanteios, faltas, laterais, entre muitas outras regras. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.